Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também os demais irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos assistem agora. Eu sou o pastor Fernando Fernandes e estamos aqui na Primeira Igreja Batista em Penápolis há 21 anos pela graça e misericórdia de Deus. Quero compartilhar algo da palavra de Deus, mas eu quero, na verdade, tomar o contexto histórico que vivenciamos. E o tema da nossa reflexão, da nossa mensagem, creio, da parte de Deus para nós, é uma frase que está muito aí na moda, mas eu quero aplicá-la da forma como eu entendo à luz da palavra de Deus. Então o tema é: vidas importam. Vidas importam. E o texto bíblico é o Evangelho de São João, capítulo 15, o verso 13. Durante a mensagem nós vamos mencionar outros textos bíblicos, mas esse serve de base, referência. Evangelho de João, capítulo 15, verso 13, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Pois bem, vidas negras importam. Esse é o tema de uma campanha que tem se agigantado nos últimos dias, de combate ao racismo no mundo inteiro. Na verdade, essa campanha, iniciou com uma hashtag, e acabou se tornando o grito de guerra, vamos dizer assim, desse protesto que iniciou apenas com uma hashtag em 2013, depois da absolvição de George Zimmerman. Esse Zimmerman, ele assassinou um adolescente negro, o Trayvon Martin. E aí começou a campanha a partir da internet com essa hashtag, Vidas Negras Importam. E o movimento se popularizou em 2014, depois da morte de dois jovens negros, também nos Estados Unidos, o Michael Brown em Ferguson e Eric Garner em Nova York. Isso aconteceu em 2014. A partir daí, então, o Vidas Negras Importam acabou ganhando as ruas e se tornando a motivação de protestos. Em 2015, o movimento que já estava nas ruas ganha um viés político. E, inclusive, ele se tornou tão forte que influenciou as eleições de 2016 nos Estados Unidos, E nesse mesmo ano, 2016, o movimento chega ao Brasil, à África do Sul e à Austrália. Bom, esse movimento Vidas Negras Importam, como protesto sociopolítico, ele ganha as ruas e se agiganta agora em 2020, depois da morte de George Floyd. E aí se associa morte de adolescentes no Brasil, se associa morte de jovens negros nas comunidades carentes, e aí se levanta questões em relação à escravidão e tudo mais, o resgate histórico de algumas mazelas da sociedade, E esse movimento, então, cresce, se agiganta cada vez mais durante esse ano de 2020, depois da morte de George Floyd, negro, de 47 anos, um afro-americano, que foi assassinado, Isso reacendeu o movimento Vidas Negras Importam, mas eu me pergunto, será que somente vidas negras importam? Será que teríamos que derrubar apenas a imagem ou a estátua de escravocratas e até do próprio Colombo, que descobriu a América e que abriu, então, segundo o movimento, o caminho para que a escravidão
se chegasse nas Américas? Bom, para mim, na verdade, eu penso que a questão é mais profunda. Eu creio que vidas importam. Quando eu leio a Bíblia e vejo o Evangelho, o próprio Jesus falando que não existe amor maior do que alguém dar a vida pelos seus amigos, e ele fez isso morrendo na cruz. Eu penso que vidas importam. Sim, a existência como tal, porque vida é existência. E vida não tem etnia. Então, do nascimento à morte, é o que se chama de vida. É o contexto, o período, a historicidade existencial do ser. Independente se ele é negro, se ele é branco, caucasiano, se ele é asiático, amarelo, se ele é pardo, se ele é árabe, se ele é judeu, se é adulto, idoso, jovem, criança, adolescente, ou se é um embrião no ventre da mãe. É uma vida. E vidas importam. Independente da cultura, da etnia, independente dos bens materiais que tenham. Se há vida, vidas importam. Eu explico a minha posição porque creio, à luz da Bíblia Sagrada, e eu como pastor cristão, batista, evangélico, creio na Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática, porque creio que ela é a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível e eficiente para tudo na nossa vida. Então eu creio assim, porque a própria Bíblia é a palavra viva de Deus e ela é poderosa para nos trazer a compreensão de algumas questões que acontecem, que vivemos e que podem sim serem agravadas em circunstâncias como temos visto ultimamente e que exigem de nós às vezes um posicionamento social, histórico, político, religioso, sim, por que não? Mas daí a fixar isso num único viés ou numa única perspectiva, para mim, é pequeno, é apequenar o movimento e é apequenar, é esvaziar de sentido ou do verdadeiro sentido o protesto que deve ser feito. Então, à luz da Bíblia Sagrada, eu pretendo partilhar com você das minhas convicções espirituais ao afirmar que vidas, independente, se negras, se brancas, se asiáticas, se judias, se árabes, se jovens, idosas, adolescentes, crianças, ricas, pobres, ou se um embrião no ventre da mãe. Vidas importam. À luz da Bíblia, eu afirmo que vidas importam porque Deus é o autor e o doador da vida. Eu creio nisso. Nós temos o texto de Gênesis capítulo 1 e o texto de Gênesis capítulo 2, que narra a história da criação. Eu não duvido da ciência, mas eu creio que se existe vida no universo, é porque Deus criou a vida. E a leitura que faço em Gênesis 1 e 2 é que trazem a mesma narrativa, ou melhor, sobre o mesmo fato, embora sejam narrativas por perspectivas diferentes, mas elas narram o mesmo fato, e o fato é: Deus criou o universo e Deus criou a vida. Gênesis 1, eu costumo dizer, é uma narrativa cosmogônica, pela perspectiva do cosmos. Gênesis 2,
uma narrativa antropológica pela perspectiva do homem. Mas as duas narrativas dizem que Deus criou a vida. Ele é o autor e o doador da vida. Deus criou o ser humano e Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Deus doou a vida ao homem. Deus partilhou algo do seu ser, o seu espírito, o seu sopro de vida, para que nós pudéssemos ter uma existência, para que nós pudéssemos viver. E a Bíblia vai dizer que isso é para o louvor da glória de Deus. Isaías capítulo 43, verso 21. E Efésios capítulo 1, verso 12. Deus é o criador da vida, Deus é o autor da vida, é o doador da vida, e Ele nos deu vida para que vivamos para o louvor da sua glória. Isaías 43, 21, Efésios capítulo 1, verso 12. Por isso vidas importam. Além disso, vidas importam à luz da Bíblia, porque Deus tem um propósito para a vida humana. Deus não nos criou e não nos lançou aqui à própria sorte, abandonados à própria sorte, não. Eu sei que tem pessoas que pensam assim, acreditam nisso, eu respeito. Mas eu não creio dessa forma. Eu acho que a vida tem um propósito. Eu acho que a vida tem um objetivo. Ela tem um início, um meio e um fim. E nós somos responsáveis por aquilo que fazemos durante este período. E deveríamos sim buscar identificar um propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Porque Deus tem um propósito ao dar a vida ao ser humano. A Bíblia vai mostrar isso no Salmo 139. Salmo 139 é um texto maravilhoso. E em especial eu destaco os versos de 13 a 16. Salmo 139, os versos 13 a 16. Nesses versos do Salmo 139, a Bíblia diz assim: Deus, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entritecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus traçou um plano para a sua vida. Deus traçou um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a vida humana. Ele nos conhece, sabe quem somos, o que seremos, desde o ventre da nossa mãe. Por isso que eu digo que vida importa, e sou sim, radicalmente, biblicamente, contra o aborto. Porque um embrião no ventre da mãe, o texto diz, é uma vida traçada, criada de forma maravilhosa, admirável pelas mãos de Deus. E esses dias que essa vida vai existir já estão escritos por Deus para o louvor da glória dele. Vale ressaltar o verso 16 do Salmo 139, que deixa claro que um embrião, um feto no ventre da mãe é uma vida humana, e que Deus já o conhece, conforme diz Romanos capítulo 8, verso 29, sim, Deus conhece o embrião no ventre da mãe, Romanos 8, 29. E Ele já traçou, Ele já escreveu um plano, uma história de vida com início, meio e fim. Inclusive determinando já sim o dia da morte daquela pessoa, cabendo a cada um de nós identificar este plano de Deus, este propósito de Deus, para vivermos bem
para vivermos em paz, para vivermos com contentamento, alegria, abençoados por Deus para a glória de Deus, sustentados pelo Deus que, à luz da teologia cristã, é o autor da vida, o doador da vida e o sustentador da vida. Vidas importam. Não apenas vidas negras, não apenas vidas embrionárias, não apenas vidas femininas, masculinas, idosas, jovens. Vidas importam. Não importa a etnia, não importa a cultura, não importa bens materiais, o que importa são vidas. Porque Deus é o autor e o doador da vida. O que importa são vidas, porque Deus tem um propósito de vida para cada pessoa criada por Ele. Deus tem um plano. Jeremias, capítulo 29, o texto sagrado, Deus dizendo ao seu povo, a quem crer nele, Deus dizendo para você que os planos que Ele tem são planos de paz, para te dar uma esperança, e não planos de morte, de desespero, de destruição, de desvalorização da vida, de desrespeito ao ser humano, pela etnia, pela cor da pele, pelos bens materiais que tem, ou pela cultura, ou pela religião que ele professa. Independente de qualquer coisa, vidas importam, porque Deus é o autor, o doador da vida, e Deus tem um plano para a sua vida. E por fim, eu quero afirmar, pela fé que tenho em Cristo Jesus, e por crer na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vidas importam, porque neste plano de Deus estava determinado, estava planejado a morte de Jesus na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e para nos dar vida eterna, espiritual com Ele no céu. Sim. Dentro deste plano de Deus, antes até da gente existir, antes do mundo existir, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo, o plano de Deus tem como objetivo último, principal, maior, mais excelente, o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, no verso 16, nessa primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, no verso 16, nós lemos algo importante que diz assim, vamos ler os versos de 16 a 20. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e ver o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Mas observe, conhecemos o amor, 2 pontos. Jesus deu a sua vida por nós. Outro texto interessante que se deve destacar ao falar deste plano de salvação de Deus, nós vemos em Gálatas, no capítulo 1 de Gálatas, os versos 3 e 4 de Gálatas,
O apóstolo Paulo diz: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Verso 5 ele diz: a quem seja a glória para todos sempre, amém. Gálatas 1, 3 e 4. Jesus deu a vida por nós. Podemos citar também Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E Ele fez isso para ser o nosso Salvador, para cumprir esse propósito maravilhoso, excelente de Deus, de perdoar os nossos pecados e de nos salvar. Romanos capítulo 5, os versos 6, 7 e 8, a Bíblia diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Nós, fracos, ímpios, Ele morreu por nós. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus, verso 8 de Romanos 5, demonstra seu amor por nós. 2 pontos. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Sim. No propósito de Deus, no plano de Deus, para mostrar para mim, para você que vidas importam, Jesus entregou a sua própria vida, morrendo na cruz do Calvário, por mim, por você. Voltando ao texto de João, capítulo 15, nossa base de referência, no verso 13, ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelos seus amigos. Eu vou ler para você os versos 9 a 17 de João, capítulo 15. Como o Pai me amou, disse Jesus, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, o propósito de Deus dele morrer por nós. E em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os somos servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Sim, Jesus morreu por você. Jesus morreu por George Floyd, Trayvon, Michael Brown. Jesus morreu por mim, por você, por nós, por todos os homens, por qualquer pessoa, por qualquer vida que vivendo, estando vivo, existindo, creia nele como o único Salvador e Senhor, aquele que deu a vida na cruz, morreu para perdoar os nossos pecados, para nos salvar da morte eterna no inferno. Jesus nos ama e entregou a sua vida, morreu para nos aproximar de novo de Deus, para nos reconciliar com Deus, com Ele mesmo, comigo mesmo, com a gente mesmo e com o próximo, desfazendo toda essa inimizade que há no mundo, que faz com que um policial, no cumprimento do dever, cometa um crime e mata um cidadão de bem.
para que pessoas, sim, que foram escravizadas, possam ser libertas da opressão diabólica e dos traumas que essa história causa na humanidade. Uma mazela que não poderemos apagar nem derrubando estátuas, mas que podemos dela ser libertos dos seus traumas, salvos pela fé em Cristo Jesus. Jesus morreu porque Deus nos ama e tem um propósito de salvação para nós, para cada um de nós. Esse Deus que é o autor, o doador da vida. Esse Deus que tem um propósito de vida abundante e não de vida oprimida, opressa, perseguida, escravizada pela questão política, religiosa, financeira, ou pela cor da pele, ou pela etnia. Não, não é esse o propósito de Deus. E Jesus morreu na cruz como propósito de Deus para ser o nosso Salvador e Senhor. E para pôr fim a toda essa perseguição, opressão e inimizade, reconciliando o homem com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Para que possamos viver em paz, sim, aqui neste mundo. E para que esses protestos não venham só a 2013, 14, 15, agora 2020, depois de 5 anos, não. Porque eles não seriam mais necessários. Se conseguíssemos viver pela fé em Deus, no Cristo de Deus, obedecendo o mandamento do Senhor Jesus. Amem-se uns aos outros. E se preciso for, disse Jesus, não mate o seu próximo, mas dê a vida por ele. Como prova deste amor em obediência à palavra. É difícil, sim. Mas para que nós possamos compreender o tamanho, a grandeza da expressão, vidas importam. É um desafio, sim, é. Mas, queridos, muito mais do que publicar a hashtag do movimento Vidas Importam, muito mais do que ir às ruas, num protesto e derrubar estátuas, nós precisamos ter a compreensão de que vidas, independente da etnia, importam. Independente da idade, se um embrião, se um idoso, vidas importam. Independente se rico ou pobre, vidas importam. Independentes da religiosidade que professam ou se ateus, vidas importam. Porque cada ser humano que vive, que existe, vive e existe porque Deus criou e deu a você a vida. Porque Deus tem um plano para cada ser humano criado. Além de vivermos para louvor da glória dele, este plano tem como proposta mais excelente o perdão de pecados e a nossa salvação. Isso é demonstração do amor de Deus. Jesus Cristo morreu para isso. Vidas importam, porque Jesus deu a sua vida por pessoas pecadoras como eu e você, para perdoar os nossos pecados e nos salvar da morte eterna no inferno, concedendo vida eterna com Deus no céu. A minha oração diante de Deus é que você consiga compreender que vidas importam. A sua vida importa para Deus. Jesus morreu por você, pela sua vida, para perdoar os seus pecados e ser o seu Salvador. E a oração que eu faço agora em nome de Jesus é que você consiga entender que vidas importam sim, mas que a sua vida é importante para Deus. Tão importante que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, para perdoar os seus pecados, para te livrar da morte eterna no inferno e para te dar vida espiritual eterna com Ele no céu. Entregue a sua vida a Jesus.
creia em Jesus, receba-o agora como único Salvador e Senhor. E perceba que Ele vai fazer você entender que vidas importam, não apenas para o movimento, para um protesto, mas para Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua casa, a tua vida, a tua família. Em nome de Jesus, eu abençoo vidas que nos assistem agora. E clamo a Deus por aqueles que ainda não tiveram uma experiência de fé e de salvação com Jesus, para que entendam que suas vidas são importantes para o Senhor, a ponto de Jesus morrer na cruz por eles, por nós, por cada um de nós, livrando-nos do pecado e nos dando alegria de viver para o louvor da glória de Deus. Eu abençoo a tua vida e a tua casa, a tua família. Eu clamo a Deus pela salvação daqueles que agora creem em Jesus Cristo. E faço assim por fé no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.